Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês hoje aqui para mais um estudo na palavra de Yahweh ou da palavra de Yahweh. E nós temos que sempre ter em conta, irmãos, a Bíblia está cheia de paganismo. Toda ela está cheia de paganismo. Mas no meio desses paganismos que tem nas Escrituras, nós precisamos lembrar que a palavra, a Bíblia, contém a palavra de Yahweh. Muito embora ela não seja 100% a palavra de Yahweh, porque está cheia de paganismo, cheia de fermento dos fariseus, nós temos que ficar atentos a respeito dessas coisas. E nós hoje vamos falar, irmãos, sobre a importância da imersão. O quanto a imersão é importante. De modo que eu quero entrar com vocês agora no texto que nós vamos abrir aqui, que diz para nós o seguinte, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observe, irmãos, que quem crê e for batizado será salvo. E é evidente que quem não crê será condenado. Por que será condenado? Primeiro, porque não creu e não crendo, nunca que vai ser batizado. Como uma pessoa que não crê pode ser batizada? Não tem como se batizar uma pessoa que não crê. Por isso, na hora da imersão, nós temos que fazer a profissão de fé. Entendeu? Porque se com tua boca crere que Yahweh ressuscitou e alça dos mortos, confessar com tua boca e no teu coração crer, entendeu? Será salvo. Agora, nós acabamos de ler um texto que diz que os requisitos para a salvação está envolvido o crer e o ser batizado. E de antemão eu vou levantar aqui uma objeção que será quebrada no transcorrer desta mensagem. Alguém pode dizer, o ladrão, ele não foi batizado. O ladrão que estava à direita de Yahshua, ele apenas teve uma promessa que estaria com Yahshua no paraíso. E observe, irmãos, que a expressão é no paraíso, não é no Chamaim, no paraíso. Porque Yahshua, quando esteve aqui, disse que ninguém subiu ao Chamaim, senão o que de lá desceu. E para você que está me ouvindo e que não conhece essas expressões, são expressões puras. Chamaim é o que as pessoas chamam de céu. Então, irmãos, ninguém subiu ao Chamaim, senão o que de lá desceu. O ladrão teve a promessa de estar com Yahshua no paraíso. E quanto ao batismo, uma vez que ele não foi batizado, e o texto diz que é necessário crer e ser batizado. Não sei se vocês lembram de um vídeo que eu coloquei aqui há pouco tempo. O nome do vídeo parece que é a exceção da regra. E eu falei nesse vídeo que toda regra tem exceção. Porém, Yahshua, ele me ensinou, me exortou a fazer esse vídeo e dizer que apenas uma regra não tem exceção. Não pode ter concessão nessa regra, que é exatamente a regra da imersão. Então eu estou corrigindo aqui, irmãos. A regra lá no outro vídeo eu falei que toda regra tem exceção, mas existe uma regra que não tem exceção, e é a regra da imersão. Porque essa regra não tem exceção. E o ladrão, irmãos, que não pôde ser imergido porque ele estava ali pendurado no madeiro ali do lado de Yahshua,
o ladrão não pôde ser batizado porque ele morreu, não pôde ser imergido porque ele morreu. Porém, se nós formos parar para analisar sobre as vestes nupcial, ou seja, na passagem que o rei pergunta a uma pessoa: como tu entraste aqui sem veste nupcial? Como tu entraste aqui sem as vestes de núpcia? E o que é as vestes de núpcia, senão a imersão? A imersão, irmãos, é a veste de núpcia. Quando nós invocamos o nome de Yahshua, quando invocamos o nome de Yahweh, nós estamos trazendo purificação para a nossa vida, para o nosso ser. Quando a gente invoca o nome de Yahshua, nós estamos trazendo purificação para o nosso ser. Mas o invocar o nome não traz justiça, irmãos. O que traz justiça são as vestes de Yahshua. As vestes de Yahshua é a justiça que nos cobre. E essas vestes, elas são colocadas em nós quando nós imergimos, quando nós descemos nas águas. Nós descemos nas águas, ali estamos dizendo que estamos sepultando, estamos morrendo para o mundo. E quando a gente emerge, nós estamos emergindo para o Mashiach, para Yahshua. Então as vestes, elas são fundamentais na festa de núpcia. Sem as vestes, irmão, ninguém poderá estar lá. E alguém pode dizer: então o ladrão, ele não foi emergido. O ladrão não foi emergido, e isso é fato. Há 2000 anos atrás, há 2025 anos atrás, o ladrão teve uma promessa de estar com Yahshua no paraíso. Mas, na festa das bodas, não teve promessa ali para o ladrão que ele estaria nas festas das bodas. Mas isso não significa que ele não estará. Porque Yahshua, irmãos, ele estabeleceu um mecanismo para que todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as eras, possam passar pela imersão. Aí você pode me perguntar: mas como assim? Todas as pessoas de todos os tempos, de todas as eras, todas as pessoas não, né? Todas as pessoas que creem no sacrifício de Yahshua, de todos os tempos, de todas as eras, todas as pessoas, todas as pessoas que creem no sacrifício de Yahshua, de todos os tempos, de todas as eras, elas vão ter passado pela imersão. E como isso se dá, irmãos? E eu agora, não saia do vídeo não, principalmente você que é um Yaldim, porque se nós entendermos, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, de um outro tema que está no livro de Apocalipse. A besta que sobe do abismo, todos nós sabemos que é César Nero. Concorde em gênero e número grau com o irmão Romilson. A besta que sobe do abismo é César Nero. E não foi carne e sangue que revelou isso para ele. César Nero é a besta que sobe do abismo e entra no corpo de Emmanuel Macron. Estou dando esse spoiler, essa pincelada nesse tema, para que nós possamos entender o que eu vou falar ainda a respeito do ladrão da cruz e da importância da imersão. César Nero, ele vai passar por um processo de reencarnação, porque ele vai subir, vai entrar no corpo de Emmanuel Macron, um corpo de carne. Então César Nero vai reencarnar, só que ele não vai reencarnar igual todos os outros processos de reencarnação. Espere que eu já vou abrir as escrituras sagradas com vocês e vocês já vão começar a entender essas coisas. Lembra que Yahshua disse: tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvi-las agora. Entendeu? E ele fala isso, irmãos.
E se você acreditar que todo o livro do quarto evangelho está paganizado, então você não precisa acreditar nisso que eu estou falando, não. Entendeu? Se você acreditar que todo o quarto evangelho está paganizado, é herético, então você não precisa acreditar nisso. Porque Yahshua disse, tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês não podeis suportar agora. Entende isso? Então, preste atenção agora que nós vamos agora nas escrituras novamente. Nós vamos agora no livro de Jó. Nós vamos no livro de Jó, capítulo 1, versículo... Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó 1, 21. Observe, irmãos, a leitura. E disse, aqui é Jó falando, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E ao o deu, e ao o tomou. Bendito seja o nome de Yahweh. Então, irmão, vocês estão observando aqui que, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Aqui, Jó está falando que vai tornar de novo para o útero da mãe dele. Vocês perceberam, irmãos? Vocês lembram da conversa de Yahshua com Nicodemos? Vocês lembram da conversa de Yahshua com Nicodemos? E Nicodemos entendeu que ele falava da estrutura de nascer de novo, de nascer outra vez, de entrar até no útero da mãe. Nicodemos entendeu isso. E isso não estava errado, porque, parafraseando com Jó, que nós acabamos de ler agora, ele disse que nu saiu do ventre da mãe dele e que nu ele ia tornar para lá. Isso, evidentemente, irmãos, que não era para o ventre daquela mãe, daquela camada do tempo em que ele vivia. Não, não é daquela mãe. É de outra mãe, é evidente. Como também Nicodemos pensou que ele tinha que entrar no ventre da mãe dele, daquela mãe, daquele tempo em que ele viveu, ele se equivocou aí, porque Yahshua o repreendeu dizendo, Nicodemos, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jó, irmãos, não tinha as informações que Nicodemos tinha, e no entanto Jó conhecia o processo do nascer de novo. Lembre-se que Nicodemos, ele entendeu que o nascer de novo era entrar no útero da mãe dele, mas ele pensava que era no útero da mãe dele, daquela camada daquele tempo que ele vivia. E não era daquela camada daquele tempo que ele vivia. Era de uma outra mãe. Ou seja, que ele ia entrar na terra de novo desta maneira. Jó entendeu essa estrutura todinha, meus irmãos. Jó sabia dessas coisas. E, evidentemente, irmãos, o ladrão da cruz, o ladrão que Yahshua encontrou com ele no paraíso, evidentemente, irmãos, que mais de 2000 anos se passaram. E quem garante para nós que o ladrão, nessas idas e vindas, que a gente não pode confundir, irmão, reencarnação com ressurreição. A ressurreição vai acontecer no último dia, principalmente o último dia do trigo, vai acontecer uma ressurreição. E vai acontecer outra ressurreição no último dia do trigo. Vai acontecer uma ressurreição no último dia da cevada, corrigindo aqui, uma ressurreição no último dia da cevada nesta terra, e depois vai acontecer outra ressurreição no último dia do trigo, que vai estar nesta terra por ocasião do encontro com Yahshua Mashiach nas nuvens do céu. Então, irmãos, ressurreição não é o mesmo que encarnação. E uma coisa que nós temos que fazer aqui uma ressalva no ministério espírita, que eles acreditam de maneira errada no processo de salvação, eles acreditam de maneira errada. Eles acreditam que o processo de reencarnação é um processo de evolução para expiar pecado. E nisso eles estão
redondamente enganado. O processo de reencarnação, irmãos, não é um processo de evolução para expiar o pecado, porque a única maneira de termos nossos pecados expiados é pelo sangue de Yahshua. Mas o processo de reencarnação é um processo para as pessoas que até receberam, creram em Yahshua, mas não tiveram tempo de receber as vestes na imersão. O caso do ladrão da cruz foi um desses. E deve ter tido muitos outros. Quantas pessoas morrem nos hospitais fazendo apenas uma profissão de fé, sem ter condições de ser batizada, ser imergida. Então o processo da reencarnação, ele se encaixa muito bem nessa estrutura. Por que que Satã, ele luta de uma forma tão grande para que o aborto seja uma opção em todo o vasto mundo? E você não pensa que nossos irmãos católicos, que eles são contra o aborto, mas eles não são contra porque eles querem ser contra. Eles são contra porque Ial tem os seus propósitos. E se é necessário as pessoas nascerem outra vez, então se coloca o aborto, interrompe o processo. E falando aqui da camisinha de Vênus, da camisinha de Satã, o que ela faz? Ela impede o processo de reencarnação, das pessoas nascerem. E quando Ial tem o propósito e quer levar adiante, quando uma criança nasce, que seus pais tiveram relações com camisinha, e assim mesmo a criança nasceu, a camisinha estava furada, irmãos. Ial, quando ele tem um propósito, não adianta Satã colocar a camisinha. Ial fura ela. Porém, é óbvio que dentro desse processo, irmãos, existe toda uma estrutura que nós precisamos entender. Uma vez que nós entendemos que a ordem de crescer e multiplicar nunca foi cancelada. A natalidade, se vocês forem parar para analisar, a natalidade, irmãos, depois das picadinhas, ela caiu em mais de 50%. Aqui no Mossoró, por ano aqui no Mossoró, nascia cerca de 20, 30 crianças aqui no meu bairro, no meu bairro. Aliás, aqui, nem no bairro todo não, na periferia do bairro, nascia cerca de 20, 25 crianças, às vezes até 30. E eu tinha sempre, eu não sei porquê, eu não entendia, porque que eu tinha sempre essa observação, fazia sempre essa observação no nascimento das crianças aqui. Eu não entendia que era para hoje estar falando para você a respeito disso. Então as picadinhas, elas esterilizou muita gente. Muitos jovens não vão poder ser pai, não vão poder ser mãe, porque a picadinha esterilizou muita gente. E é o propósito número 1 de Satã, impedir que o portal de nascer de novo, irmão, nós entramos nesse mundo através do útero de nossa mãe. Nós entramos nesse mundo através do útero de nossa mãe. E Yahshua disse para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E quando é que a gente nasce do Espírito? É quando exatamente somos emergidos em nome de Yahshua Mashiach. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, irmãos. É em nome de Yahshua Mashiach, porque já abrange o nome do Pai. No nome Yahshua já está o nome do Pai. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Yahshua, o Ruach Kadosh, é o Espírito de Yahweh. E evidentemente que quando nós
ouvimos o Ruach Kadosh, nós estamos ouvindo Yahweh. O Ruach Kadosh não é alguém fora de Yahweh. Então, o nascer de novo é nós recebermos a imersão em nome de Yahshua Mashiach, porque o Espírito de Yahweh passa a ser um com o nosso Espírito. O Espírito de Yahshua passa a ser um com o nosso Espírito. Por isso é importante e é fundamental nós entendermos essa estrutura. Agora eu quero, irmãos, ir com vocês, deixa eu ver aqui, eu quero ir com vocês em Lucas 1, Lucas 1, 17. Eu quero ir com vocês em Lucas 1, 17 para que nós possamos entender isso. Porque o Espírito, irmãos, é o Espírito, ele não é coisa. Ele é o Espírito. Lucas 1, 17. Nós precisamos entender essa estrutura todinha. Lucas 1, 17. Nós vamos entender aqui, irmãos. Lucas 1, 17. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. É ele mesmo. E irá diante dele no espírito e poder de Elias. Tá vendo? Aqui tá falando de Yohana, irmãos. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar a Yahweh um povo bem disposto. Lembra, irmãos, aqui? Então aqui nós estamos vendo que o ministério de Yahshua era no espírito o ministério de Yohana era no espírito de Elias. No espírito, irmãos, não era no corpo, na carranca. Por isso, as escrituras dizem que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Aí eu pergunto para você, César Nero, ele não vai morrer duas vezes? É evidente que ele vai morrer duas vezes, mas ele não vai morrer duas vezes na mesma carranca daquela que ele tinha quando ele matava os crentes na arena. Aquela nunca mais vem à existência. Mas ele vai morrer outra vez na carranca, na imagem, na pessoa de Emmanuel Macron. César Nero vai morrer outra vez. Porque não é ele que vai subir e vai assumir o corpo de Emmanuel Macron. E isso não é uma reencarnação. Eu ainda tenho muitas coisas ainda, irmãos, a trazer para vocês. Não saia do vídeo. Tem muitos versículos aqui que comprova a doutrina da reencarnação. E não podemos confundir reencarnação com ressurreição. Porque reencarnação com ressurreição nada tem a ver. A ressurreição, meu amigo, ela acontece, e quando ela acontecer, ela aconteceu só uma vez até agora, que foi Yahshua Mashiach, o único, o primeiro da ressurreição, o primeiro dos que hão de receber a verdadeira ressurreição. Porque Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jário, todas essas pessoas, eles reviveram. Não foi uma ressurreição igual a de Yahshua. Yahshua ressuscitou e nunca mais morreu. Por isso ele é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro da ressurreição. Porque ressuscitou com o corpo glorificado e nunca mais morreu. Por isso ele é a primícia da ressurreição. Então toda essa estrutura, irmãos, aqui está dizendo que Yohana viria no espírito de Elias. Elias, quando pregava no seu templo, naquela carranca que ele estava aqui, no templo do rei Acabe, ele foi o profeta que objetou, se manifestou contra a idolatria. E o ministério de Yohana, irmão, não é diferente. O ministério de Yohana, ele
se manifesta contra a idolatria. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Iá, o verdadeiro, e a Yahushua, o Machia, a quem tu enviaste. Como o único Iá, o verdadeiro. Esta é a vida eterna. Se nós não conhecermos Iá como único e verdadeiro, como único Iá, o verdadeiro, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Iá, o verdadeiro, e a Yahushua, o Machia, a quem tu enviaste. Então, se você quiser paganizar o quarto evangelho, tem que paganizar essa expressão. Porque a vida eterna, irmãos, passa por Yahushua. Yahushua, quando ele afirma ser a ressurreição, ele não está dizendo que ele tem vida nele mesmo, porque ele próprio foi ressuscitado pelo Pai. Ele está dizendo que ele é a ressurreição daqueles que vão crer e vão ser imergidos, porque Yahushua ressuscitou entre os mortos. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição. Quando ele fala eu sou a ressurreição, ele não está dizendo que ele tem vida nele mesmo. Ele está dizendo que ele é a primícia, é o primeiro da ressurreição. Porque a ressurreição, irmãos, não pode ser Yahu. Yahu, ele não pode ressuscitar porque Yahu não morre. Como é que ele vai ressuscitar? Quando Yahushua disse eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo que ele é o primeiro da ressurreição, e para que nós possamos ressurgir, é necessário passar por ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Yahu, ele não pode ser a ressurreição, porque Yahu não morre. Como é que ele vai ser a ressurreição? E se você quiser paganizar todo o quarto evangelho, essa é uma coisa que eu discordo em relação ao irmão Romilson, mas porém não faço dele um falso profeta, não o tenho em baixa estima de jeito nenhum. Ele é um Yaldim, é um servo de Yahu que foi escolhido para um ministério, e eu respeito o ministério dele, porque ele é um Yaldim, entendeu? Todas as coisas que ainda precisam ser ajustadas, serão ajustadas, irmão, no seu tempo, na sua hora. Mas eu falo para vocês, não é todo o quarto evangelho que está paganizado. Eu acredito que ele está cheio de paganismo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Porém, nós temos que acreditar e entender, ter um entendimento. Pedir a Yahu que nos tire as vendas dos olhos. Quando Yahushua disse que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo, irmão, que ele iria passar pela morte e iria reviver. Mas tudo isso feito pelo Pai. Então, o Pai, ele não pode ser a ressurreição e a vida, porque o Pai não morre. Agora, o Pai tem o poder de trazer a vida, e ele trouxe a vida em Yahushua. Foi ele que deu a vida a Yahushua novamente. Yahushua não se auto-ressuscitou, não. Yahushua, ele não tem vida nele próprio, em si mesmo, porque Yahushua, irmãos, teve princípio. Yahushua não é igual o Pai que existe em todo o tempo da história passada e da história presente e da história futura. Não houve um tempo em que Yahu não existiu. Portanto, quando Yahushua diz que ele é a ressurreição e a vida, ele não está tomando atributo nenhum do Pai. Ele está dizendo que ele iria passar pela morte, iria ressuscitar, porque o Pai ia fazer isso. E se você não passa pela imersão, você não vai passar pela ressurreição. E certamente, irmãos, certamente, a estrutura da imersão, que as pessoas chamam de batismo, eu quero fazer mais uma leitura, irmãos, agora com vocês, em Matitial 17, de 10 a 13. Então vamos fazer uma leitura agora de Matitial, que é o livro de Mateus, para quem não conhece.
17, dos 10 a 13. Deixa eu ver como é que tá aqui para vocês. Tá passando para vocês, então tá certo. Então vamos lá. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Yauxa respondendo, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ao 13, restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, ao 12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Agora, então, entenderam os discípulos que lhes falara de João, ou de Iohana. Entendeu? Iohana. Vocês estão entendendo aqui, irmãos, o que aconteceu nessa estrutura? Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Elias já veio, mas na pessoa de quem? Na pessoa de Iohana, irmãos. Elias não fez um trabalho lá no tempo do rei Acabe? E Iohana ainda fez um trabalho maior. Por isso que os que nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que ele, do que Iohana, porque no tempo de Elias, Elias foi um grande profeta, irmãos, um grande profeta, e no tempo do apóstolo Iohana, foi feitos uma obra muito maior do que Elias fez no tempo do rei Acabe. Mas o Espírito é o mesmo, irmãos. E o Espírito, quando fala Espírito, não é Espírito da coisa ou Espírito de coisa. Porque o Espírito, irmãos, ele não é uma coisa. O Espírito, ele é uma entidade dada a nós por Ial. Entende? Então, nós vamos continuar com a leitura. Vamos ler mais um pouco aqui. Nós lemos, vamos ler agora aqui, Matitial 11:14. Eu vou de novo aqui em Matitial 11:14. Olha aqui. E se queres dar crédito, ou seja, se quer acreditar, é este o Elias que havia de vir. Quem está falando aqui? Yauxa falando com seus discípulos. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Qual é a parte que vocês têm dificuldade de entender? Esse propósito, irmãos, da reencarnação. Qual é a parte que vocês têm dificuldade de entender? Qual é a parte? Irmãos, hoje, nos nossos dias, pessoas têm dificuldade de entender essa passagem, essa doutrina. Imagine no tempo de Yauxa. Imagine no tempo de Yauxa, ele mesmo falou, tem muita coisa que gostaria de falar com vocês, mas vocês não estão preparados para ouvi-las agora. Entendeu? Por isso Yauxa, ele não tocou profundamente nesse tema. Ele falou, ele deu uma arranhadazinha com Nicodemos. E se você quiser paganizar todo o quarto evangelho, esquece que eu vou falar aqui de Nicodemos. Porque Nicodemos, irmãos, ele foi ter de noite com Yauxa. Ele foi ter de noite com Yauxa. E Yauxa falou para ele, olha Nicodemos, você precisa nascer outra vez. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora eu pergunto a vocês, irmãos. Nós, que já fomos emergidos em nome de Yauxa, nós nascemos do Espírito. Nós nascemos do Espírito, irmãos. Então, na conta de Yauxa,
o Espírito dele, do Pai, o Espírito do Filho, já está no nosso espírito. Aí nós nascemos de novo. Aí nós somos espírito. Porque quem tem o espírito de Alcha, irmãos, raramente tropeça. Raramente tropeça. Essa que é a grande realidade dos fatos. Quem tem o espírito de Alcha, raramente tropeça. Quem tem o espírito de Al, raramente tropeça. E eu quero voltar mais uma vez, porque às vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade de entender. Eu quero voltar mais uma vez no livro de Jó 1:21, para que vocês entendam. 1:21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E ao o deu, e ao o tomou, bendito seja o nome de Al. Então, irmãos, uma vez que Jó aí endossa o processo de reencarnação, o porquê é necessário ter esse processo, porque o ladrão lá, ele não foi emergido, irmãos. E a imersão é a justiça de Alcha. É a justiça de Alcha. Por que é a imersão é a justiça de Alcha? Porque ele viveu uma vida aqui, irmãos, um ministério puro, isento de pecado. Embora tinha o corpo na semelhança do pecado, tem que entender que semelhança é uma coisa, igualdade é outra. O corpo dele não era igual o corpo de Adão depois da queda, no sentido de coabitação, a mãe dele com o pai terreno, né? Que no caso José era pai de criação, pai de sustento físico, sustento material, mas o pai mesmo de Alcha é Ial. Ial, pelo seu espírito, ele trouxe Alcha ao mundo. Entende, irmãos? Pelo seu espírito, o pai trouxe Alcha ao mundo. Ele não podia ter o corpo na igualdade do corpo de Adão depois da queda, mas na semelhança, porque na semelhança, irmãos, porque se ele tivesse o corpo na igualdade de Adão depois da queda, ele precisaria de um Salvador, mas ele tinha um corpo na semelhança. Igual é uma coisa, semelhante é outro. Semelhante, parecido, mas igual é completamente diferente de semelhante. Então o Yalcha, ele é as vestes de núpcia. A imersão, irmãos, quando a gente é imergido, a gente acabou de colocar as vestes de núpcia. Imergiu, subiu, já sobe com as vestes de núpcia. As vestes da injustiça ficou sepultada com a velha criatura. Portanto, é necessário a gente conhecer essas coisas. E ao dos exércitos, irmãos, ele está conosco. É ele que faz todas as coisas do jeito que quer, como quer, da maneira que quer, e não pode ser questionado. Ial é o único, e ele determina o plano de salvação. Não são os homens que determinam o modelo ou as doutrinas que nós encontramos nas Escrituras. E nós, irmãos, deixa eu procurar aqui para ver se eu esqueci de mostrar mais alguns versículos a respeito dessas coisas que eu estou falando. Que a luz aqui está um pouco de penumbra e eu não... Eu acho que Marcos 16:16, deixa eu dar uma olhada lá em Marcos 16:16, que eu acho que é isso. Eu não sei, irmãos, eu só notei o 16, esqueci de notar o versículo. Porém, se eu não achar agora, certamente numa outra oportunidade nós vamos encontrar. Marcos, deixa eu ver se é 16.
Eu já falei disso aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, irmãos, é exatamente dentro desse contexto que nós temos que analisar. O contexto é quem crê e for batizado. É preciso crer, irmão. Precisa crer e ser imergido. E só o processo, só a doutrina da reencarnação para mostrar para nós que certamente, a gente não sabe, mas que certamente o ladrão reencarnou aqui e quem sabe ele pôde então ser imergido. A gente não sabe em que camada do tempo o ladrão reencarnou. Mas se ele estiver lá, irmãos, ele vai estar porque foi imergido. Não vai ter ninguém lá que não tenha sido imergido. Então as pessoas de todos os tempos que acreditaram no sacrifício de Yahshua, mesmo por intermédio de sacrifício de touros, sacrifício de ovelha, que não tem poder de trazer a justiça de Yahshua, era só um símbolo. O sacrifício de touro, o sacrifício de ovelha, era só um símbolo. Aquele sangue não tem poder de colocar, de cobrir os nossos pecados. Ele era um símbolo que apontava para o Cordeiro de Yahweh. Então, irmãos, quando a gente para pensar nessas coisas, quem garante, irmãos, que nós não estávamos lá em todos esses processos? E tem até um hino que era do tempo do sistema, mas que tinha fundo de verdade nisso aí. O hino dizia assim: estavas lá ao pregarem meu Yahshua. O sistema usa o nome do porco, eu estou usando o nome certo. Estavas lá ao pregarem meu Yahshua. Oh, nisto pensando, tremo, tremo, tremo. Estavas lá ao pregar em meu Yahshua. Estavas lá ao pregar em meu Yahshua. Oh, nisto pensando, tremo, tremo, tremo. Irmãos, é possível, irmãos, que a gente esteve lá. E quem sabe nós fomos resultado de... Quem sabe nós fomos resultado, irmãos, da oração dele, de Yahshua, dizendo ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, eu acredito, não tem, pelo menos eu não me lembro de relato, mas eu acredito que o Shaul, ele já era do tempo de Yahshua, porque ele perseguiu os irmãos logo depois que Yahshua ressuscitou. Quem garante que Shaul não jogou pedra? Quem garante que Shaul não cuspiu no rosto de Yahshua? Quem garante isso, irmãos? Lembra que Shaul segurou a túnica de quem apedrejava Estevão? Shaul, naquela altura, irmãos, ele não era um servo de Yahshua. Ele detestava Yahshua, mas Yahshua apareceu para ele, irmãos, e o converteu. O converteu pelo poder do Ruach Kadosh, o Espírito de Yahweh. O Ruach Kadosh faz uma obra tremenda. O Ruach Kadosh, irmãos, ele é tremendo. E certamente outras pessoas que talvez cuspiram no rosto do Mestre, talvez foram resultado daquela oração que ele fez: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, irmãos, a doutrina da reencarnação
ela é categórica. Ela é categórica, irmãos. E o momento e a hora de falar as coisas, Ial dos Exércitos sabe. E você, que é um Ialdim, que acompanha a gente aqui nesse canal e acompanha a gente nos grupos Ial Xalaim no Facebook, Ial Xalaim no Zap, irmãos, você observa que esse amigo que vos fala, eu sigo a ordem do mestre. O mestre ensinou que nós não devemos arrancar o joio. O joio é obra, a obra de ser colhido é pelo intermédio da colheita final. Aí sim será separado o trigo do joio. Nós aplicamos isso. Nós não excluímos ninguém nos nossos grupos, nas nossas redes sociais. E por isso eu sei, irmãos, que eu sou de Ial, eu pertenço a ele, sou profeta dele. E estou trazendo isso na hora e no tempo certo. Eu me posiciono, irmãos, eu não fico em cima do muro porque nós não podemos ficar em cima do muro. Eu me posiciono e endorso a doutrina da reencarnação no sentido de que todo seu princípio é encontrado nas Escrituras. Essa que é a realidade dos fatos. E se você, Ialdim, quiser dar uma de engraçadinho e vir aqui tripudiar desse amigo que vos fala, cuidado que você estará tripudiando de um profeta. Lembra o que aconteceu com aqueles meninos que tripudiaram de Eliseu, que caçoaram de Eliseu? Então esse amigo que vos fala está falando desse assunto exatamente no tempo certo, no tempo correto, porque o que vai acontecer com César Nero é uma reencarnação. Só que diferente, ele não vai entrar no mundo novamente saindo através de um útero, através de um ventre de uma mulher. Ele vai entrar novamente no corpo de Emmanuel Macron. E isso, quer você queira, quer você não queira, se você quiser inventar um outro nome para isso, você inventa. Mas o nome disso é reencarnação. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Só que no processo diferente. Não no processo comum, no processo sobrenatural. Aí é um processo sobrenatural, irmãos. A reencarnação de César Nero é um processo sobrenatural. Ele sobe do abismo para entrar no corpo de Emmanuel Macron. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos estar atentos a toda essa estrutura. E ficar, irmãos, esperto, ficar sóbrio, entendendo que você pode nascer tantas mil vezes aqui, você pode vir nascer da carne. Porque quem nasce da carne, irmão, nasce do útero, nasce da água. Quem nasce da carne, nasce do útero e nasce da água. Quem nasce do espírito, aí já não é do útero, é apenas da água. Por isso o que nasce do espírito é espírito. O que nasce da carne é carne. Mas todos que nascemos da carne, nascemos também da água. Porque no útero da mãe, tem lá o feto, ele está envolto em água. Tanto é que se tirar ele, quando ele sai, e imediatamente jogar ele dentro de uma piscina, ele consegue nadar sem se afogar. Porque está acostumado, o ambiente dele era lá a água do útero. Mas depois que sai e que a estrutura se adapta à estrutura fora da água, se jogar na água vai morrer afogado. Mas tirou do útero, botou dentro de uma piscina, não morre afogado não. Porque ele tem o processo, o mecanismo de respirar embaixo d'água que algo deu às crianças, aos fetos. Entendeu, irmãos? Então o nascer da carne, se só nascer da carne, ou seja, só o nascimento nesse mundo, tantas vezes que tiver de entrar aqui, se não nascer uma só no espírito, que o nascimento no espírito também é da água. E
esse nascimento no Espírito, irmãos, é a imersão. A imersão é a veste que qualifica para permanecer no reino. Como tu entraste aqui sem ter as vestes nupcial, então, para entrar no reino é preciso ter veste nupcial. E as vestes nupciais, irmãos, é a justiça de Yahshua. E como que a gente veste essa justiça de Yahshua? É recebendo a imersão e vivendo em novidade de vida. Porque o que recebe a imersão e continua na vida antiga, na vida do homem carnal, não do homem espiritual, apenas se molhou. Apenas se molhou. Mas o que recebe a imersão e vive a vida no emuná, no espírito de Yahshua, no espírito de Yah, então esse está seguro. Esse de fato vestiu as vestes de núpcia, porque está revestido da justiça de Yahshua. Por quê? Porque não está despido, irmãos, está vestido. Por isso o ladrão da cruz, lá do madeiro, ele certamente reencarnou para ser imergido. Você acha que Davi, qualquer um dos antigos, vão estar na eternidade sem a justiça de Yahshua? Se a justiça de Yahshua é a imersão e o processo da reencarnação é para isso, irmãos. Porque Davi não viveu no tempo de Yahshua, nem conheceu Yahshua. Abraão não conheceu Yahshua como nós conhecemos pelas escrituras, pelos os fatos ocorridos. Entende? Então, certamente essas pessoas todas tiveram nesse processo. E todos que foram batizados em nome de Yahshua se vestiram, colocaram as vestes de núpcia. E não vai ter um único ser do plano da salvação que aceitou Yahshua, creu em Yahshua, recebeu Yahshua, que não vai estar sem as vestes. Todos estarão com as vestes. Não vai ter um que vai estar sem as vestes, porque todos que vão crer, eles também vão ser imergidos. No caso do ladrão lá do madeiro, não houve tempo para imersão. Mas quantos séculos já se passaram? Nós não sabemos, irmãos. Às vezes que ele voltou aqui, quem sabe deve ter voltado apenas para receber o batismo, a imersão. E depois não precisou mais reencarnar. Mas eu não acredito, irmão, porque a reencarnação é um processo de aprendizado. Você já pensou, irmãos, se morreu uma só vez e depois disso o juízo, mas o juízo para depois da morte, o juízo para quê? Para aquela existência. É o juízo para aquela existência. Entendeu? Então vem, e a doutrina da reencarnação, irmãos, ela vai servir também de prova. E ela vai mostrar todos os tempos em que nós passamos por aqui e em todos os tempos em que nós não resistimos ao seu convite. Nós nos curvamos e recebemos Yahshua. E vai servir também, irmãos, para mostrar o porquê que o trigo não se perde e porquê que o joio não se salva. Vai mostrar porquê que o trigo não se perde e porquê que o joio não se salva, não é salvo. A gente sabe que o joio é semente de Satã. Começa por aí. Mas ele vai ter tramitado em todo esse processo. Lembra que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura? Toda criatura. A toda. Ao trigo, ao joio. Ao trigo para que ele se converta. Ao joio
para que ele endureça cada vez mais e no final tenha sua condenação justificada pela própria essência dele por ser filho de Satã e também pela escolha de fazer as obras de Satã. Mas mesmo que ele fizesse alguma vez alguma obra boa, essa obra não seria suficiente para salvá-los. Por quê? Porque a descendência do joio é satânica. A descendência do linho, da cevada e do trigo é divina. E nós, irmãos, precisamos entender toda essa estrutura. E que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua Mashiach. Esse é meu desejo, essa é a minha oração, assim seja.